Oi, eu sou a professora Mariana e hoje nós vamos continuar com as nossas aulas de português. Bem-vindos a todos. Hoje nós temos algumas tarefas, eu lhes derei algumas tarefas e vamos começar com os temas que estudamos na aula passada. Na aula passada, nós estudamos alguns verbos regulares. Também nós estudamos o verbo ser e eu comentei que estudássemos os números, correto? Os números até o número 20. Hoje nós vamos fazer alguns exercícios para repassar o tema da aula passada e também vamos estudar os números e também aprender os dias da semana. Vamos começar a nossa aula na página 4 do livro. É esta página aqui. Ao início tem algumas informações, mas nós vamos começar aqui, onde diz comandos utilizados no livro, ok? Então, o que vamos fazer aqui? Vamos aprender estes comandos, porque muitas vezes estes comandos vão aparecer no livro. Então, se você encontra um comando dizendo faça a pergunta, temos que entender o que o livro está pedindo para nós, o que o livro precisa que façamos nesse momento. Então, vamos ler e entender esses comandos e fazer as práticas. O primeiro é faça a pergunta, haga uma pergunta, certo? Em um exercício onde já temos a resposta, temos que fazer a pergunta. Então, faça a pergunta, ouça. Ouça é verbo ouvir, oír. Então, oiga. Provavelmente em um exercício de áudio. Identifique, complete o diálogo como estes aqui, que temos espaços para completar. Marque, complete, relacione. A vezes vamos a tener dos columnas y tendremos que relacionar los vocabularios. Es un ejercicio que vamos a hacer hoy. Entonces, vamos a aprender cómo relacionar en unos momentos. Corrija, verbo corrigir, corrigir. Responda, o verbo para o oposto de perguntar, certo? Perguntar, responder. Organize o diálogo. Muitas vezes nós vamos encontrar um diálogo, partes de um diálogo, e precisaremos organizar. Primeiro a pergunta, depois a resposta. Primeiro você diz, oi, tudo bem? Depois você pergunta, certo? Então, vamos ter que organizar o diálogo. Leia, verbo ler, ler, ou preencha. O verbo preencher significa llenar, llenar, ok? Então, preencha é quando você vai ter que preencher, llenar, um exercício, um formulário, certo? Se você vai ao Brasil e uma pessoa diz, por favor, preencha este formulário com os seus dados. Então, você vai escrever aí o seu nome, o seu sobrenome, a sua profissão, certo? Isso é preencher. Aqui, na mesma página, nós vamos encontrar um exercício usando alguns comandos. O primeiro já está, os próximos nós vamos descobrir juntos. Vamos usar esse exercício para estudar os verbos que estudamos na aula passada, para relembrar. O comando diz complete, ok? Temos algumas frases e precisamos completar essas frases. Completar com quê? Com algo que tenha sentido. Aqui faltam os verbos, certo? Não podemos ter frases sem verbos. Então, sabemos que aqui
teremos que colocar alguns verbos. Vamos juntos? A primeira frase diz: João, médico. Como posso completar aqui? Em uma oração que temos João, que é um nome, e médico, que é uma profissão. Que temos que poner aqui? Quando nós pensávamos qual é sua profissão, qual é a sua profissão, como deveríamos contestar? Decíamos: eu sou professora, eu sou advogado, ele é dentista. Então, já sabemos que temos que colocar aqui o verbo ser. Na aula passada, nós estudamos o verbo ser. Vamos relembrar o verbo ser? Eu sou, ele é, você é, nós somos, eles são. Correto? Nós já estudamos o verbo ser. Então, aqui temos João é médico. Próximo, ele no hospital geral. Ok, temos algumas opções, mas com as opções dos verbos que nós já estudamos, deixa eu mostrar para vocês, aqui estão. Nós estudamos estes verbos e outros também, mas vamos usar os verbos que estão no livro. Então, nós temos ele trabalha no hospital geral, o lugar onde ele trabalha. Ele, francês e inglês, idiomas, ele fala francês e inglês. Marta com João. Então, pensamos, o que poderia ser? Marta trabalha com João, Marta fala com João. São várias opções. Ela, enfermeira. Profissão novamente. Ela é enfermeira. Ela, inglês e alemão, idiomas. Ela fala inglês e alemão. Eles, artistas. Profissão, usamos o verbo ser. Eles são artistas. Eles, na televisão. Ok, se pensamos em um artista e televisão, eles trabalham na televisão. Como se escreve trabalham? Vamos verificar aqui? Aqui está, certo? A pronúncia é nasal, mas nós escrevemos com AM. Trabalham, correto? Então, eles trabalham na televisão, eles no Rio. O que pode ser? Rio é uma cidade. A pergunta para descobrir a cidade era: onde você mora? Eu moro em Cartago, eu moro no Brasil, eu moro na França. Eles moram no Rio. Verbo morar, certo? Morar é vivir. Então, aqui já temos o exercício completo. A letra B diz comando e não tem aqui um comando destas opções. Que será então? Vamos a ver que temos. Temos umas perguntas e necessitamos contestá-las. Qual é o comando que hice contestar? Responda, certo? Responder é contestar. Então, o comando aqui será responda. E podemos responder: como é seu nome? A resposta completa é: meu nome é Mariana, meu nome é Pedro, meu nome é Ana. Você vai dizer o seu nome. Você é americano? Você é americana? Se você é dos Estados Unidos, você diz sim, eu sou. E se você é de outro país, como eu, por exemplo, eu digo não, eu sou brasileira. Você coloca a sua nacionalidade. Qual é a sua profissão?
eu sou, e você vai dizer qual é a sua profissão, certo? Eu sou professor, eu sou médico, eu sou vendedor, eu sou artista. Ok? Vamos para o próximo. Seguimos aqui na próxima página. O próximo comando, não temos aqui, mas diz assim: você entrevista seu professor e aqui temos las respuestas. Então, ¿qué nos faltará? Las preguntas, claro. Vean que aqui está o sinal de pergunta, certo? O sinal de que temos que fazer uma pergunta. Então, vamos a ver qual é o comando. Aqui está. Faça a pergunta. Este é o comando que vamos resolver agora. Então, faça a pergunta, vamos ver a resposta, ok? A resposta diz: eu me chamo, e para completar, eu me chamo Ana, por exemplo. Qual é a pergunta? A pergunta pode ser esta que está aqui: como é o seu nome? Ou qual é o seu nome? Igual. A próxima resposta: eu sou professor de português. A pergunta qual será? Profissão, certo? Qual é a sua profissão? Aqui está essa mesma pergunta. A próxima diz: sou sim, não, eu sou. Tarará. Não sabemos, podem ser muitas opções, mas podemos pensar na nacionalidade, certo? Como aqui, você é americano? Sou, sim. Não, eu sou costarriquenho, eu sou hondurenho, certo? E a última resposta diz: eu moro em morar é vivir. Então, teríamos que usar uma cidade, por exemplo, ou um país. Eu moro em Punta Arenas. Qual é a pergunta para morar? Onde você mora, certo? Onde você mora? É a pergunta para saber onde está a casa da pessoa. E o último exercício é o exercício D, também um comando. E aqui nós temos duas colunas. E o exemplo diz para nós para conectar o artista com o filme. Por que o artista com o filme? Porque o filme é uma película, certo? E o artista trabalha em um filme. Então, temos essa relação. Qual será o comando? Aqui, qual será o comando? Relacione, certo? Relacionar os vocabulários da esquerda com os vocabulários da direita. Então, nós vamos relacionar, como temos também o exemplo do livro. O artista, o filme, o médico. Vamos ver aqui o que pode ser o médico, o hospital, certo? Onde ele trabalha. O professor, a escola. Aqui está a escola, a escola. O jornalista, jornalista é periodista. Então, temos que encontrar como periódico ou noticiero, que em português é a mesma palavra. Nós dizemos o jornal. O jornalista, o jornal. O motorista. O motorista é uma profissão. A profissão de pessoas que trabalham em um táxi, um ônibus. Essa pessoa trabalha dirigindo. Dirigir é conduzir um transporte público ou também um transporte privado. Então, eu digo o motorista, o carro, certo? O motorista dirige o carro. Dirigir é conduzir. O bancário, claro, o bancário trabalha no banco. Aqui está, o Banco do Brasil. O comerciante, ok, comerciante trabalha em um comércio.
O que é um shopping? Shopping não é como em inglês. Shopping é o lugar onde você faz compras, como um mall, ok? Shopping center é o mall. Então, o comerciante, o shopping. E o último, aqui temos o hoteleiro, a pessoa que trabalha em hotéis, o turismo, certo? O hoteleiro e o turismo. Então, aqui temos as profissões e em que ou donde trabalham estas pessoas. Ok? Este é o exercício de comandos. E agora vamos passar para os números, que era um tema que deveríamos ter estudado. Os números estão na página 6. Aqui estão. Nós deveríamos estudar de 0 a 20, correto? Pero hoy vamos a ver de 0 a 100. Entonces vamos a ver lo que ustedes ya han estudiado, pero también vamos a ver un poco más. Yo voy a leer los números para que ustedes puedan practicar la pronunciación y después vamos a hacer un ejercicio oralmente. Números: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, temos várias coisas importantes. Primeira coisa é este número. Aqui no livro diz 14, 14, pero também se pode escrever com C. As duas opções estão corretas. Então, se pode escrever assim, qua, ou se pode escrever K, ok? 14. Vean o número 18, 18. Muitas pessoas dizem 18. Não, não temos a letra E, como em 16, 17, 19. E por que não temos a letra E? Porque aqui, no 16, 17, ou seja, 16, 17, temos a letra Z e depois a letra S, certo? Z, S. Em português, não podemos poner Z, S juntas. Então, ponemos uma vocal para separá-las. Pero aqui, em 18, não temos uma consonante depois da letra Z. Já temos a vocal O de 8, correto? Então, não ocupamos poner a E. Ponemos 18, 18, sem E. Ok? Isso é muito importante. Então, temos 16, 17, 19, 18, ok? Sem a letra E. Outra coisa importante que não está no livro, então eu vou apresentar para vocês aqui, é que alguns números temos feminino, que é o número 1 e o número 2. Então, vejam. O número 1, podemos dizer 1, mas também podemos dizer uma. Aqui temos alguns exemplos. Eu tenho um amigo, porque aqui é masculino. Eu tenho uma amiga, uma, porque é feminino. Nós temos uma gata, gata feminino, uma feminino. Ele tem um cachorro. Atenção à pronúncia, cachorro. Um, porque é masculino. Aqui nós temos o verbo ter, tener. Então, tengo, tenemos e tiene, certo? E cachorro é perro. Não importa se é um perro grande, pequeno, adulto, sempre dizemos cachorro, ok? Então, aqui temos o número 1 e o número uma.
igual o número 2 e 2. Eu tenho 2 filhos, ela tem 2 filhas. Filhos são hijos. Então, aqui é como se tenho 2 em masculino e aqui tenho 2 meninas, 2 filhas, certo? Cuidado, vamos precisar muito desta informação. Todos os outros números sempre estão como aqui no livro. Não tem masculino ou feminino. Mas sempre que vemos o número 1 e o número 2, sim, temos masculino e feminino. Muito bem. Depois do número 20, nós temos as dezenas e também números como aqui, 21, 22. Sempre será assim. Del 21 hasta el 99, vamos a tener 3 palavras. 21, certo? 3 palavras separadamente. Então, vamos ver as dezenas. E depois, aqui em nosso documento, eu vou colocar alguns números para que possamos praticar juntos. Começando com as dezenas: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 100, ok? Cuidado com a pronúncia. EM, sempre dizemos em 100. Atenção também, porque muitas vezes confundimos e dizemos coisas como 70 ou 70. Não, dizemos 70, 80, ok? Vamos praticar com alguns números. Por exemplo, este número aqui. O número... Um momento, desculpa. Agora sim. O número este aqui, que acabo de colocar. Como dizemos? 43. Separadamente. Vejam que aqui eu escrevo a letra E, mas eu digo I, certo? 43. Próximo, este número, como se diz? 87. 87. Este número, como se diz? 94. O próximo número, este número, como se diz? 19. Vamos imaginar que uma pessoa diz: você pode soletrar? Soletrar o número? Meu Deus, temos que saber o alfabeto, certo? Então, se precisamos soletrar esse número, é muito fácil. Dizemos D, E, Z, E, N, O, V, E. 19, certo? Muito fácil. Soletrando é muito tranquilo se sabemos o alfabeto. Aqui eu coloquei algo para que pensemos sobre o tema de masculino e feminino dos números. Pensemos esta frase. Não é uma frase, mas é um exemplo. O exemplo que está aqui. O número 22 e flores. Então, vocês imaginem que você salió a comprar flores. E al final você comprou esta quantidade de flores. Em português, como vamos falar? Falamos, porque flores é feminino. Então, 22 flores. Porque o número 2, com algo feminino, nós dizemos duas, certo? Então, 22 flores. O próximo caso também.
Imagine que você comprou este número de casas, certo? Você ganhou na loteria e resolveu comprar este número de casas. Então, o que você diz? 31 casas. Casas é feminino. Mesas também é feminino. Mesma coisa. Digo que fui ao shopping e comprei 41 mesas. Vejam esse próximo exemplo. Aqui diz carros. Carros é masculino. Então, o que vou fazer? Usar o número 2. Normalmente, 52 carros. Ok? Se você me pergunta, Mariana, como vou saber se a palavra é masculina ou se a palavra é feminina? Certo? Porque não sabemos quando flores se é masculino ou feminino. Então, para isso, para que podamos aprender quando a palavra seja masculina ou feminina, eu les preparei um material e vamos usar este momento para estudar isso, ok? Vamos aqui com palavras masculinas e femininas. Este tema nosotros tenemos en el libro, pero está como muy pequeñito, como una explicación pequeñita. Entonces yo les preparé una explicación un poco más grande, con un poquito de detalles, pero después vamos a ver también en el libro. Artigos. Que são artigos? São os artículos. A palavra que diz se algo é masculino ou feminino. Em português, nós temos os artigos masculinos, o, os, feminino, a, as. Como em espanhol, el e la, certo? La silla, por exemplo. Em português, nós usamos a. Também temos outros artigos, que é um e uns. Este não é o número, é um artículo, como eu tenho um amigo. No quiere decir que solamente tienes uno, pero es uno que no es como específico, que no estás diciendo el nombre, por ejemplo. Igual em português. Eu digo, eu tenho um amigo que está trabalhando no hospital, certo? Ou eu tenho uns amigos de quando eu era criança, quando eu era ninho, certo? Então, um amigo, uns amigos. O feminino, uma e umas. Por exemplo, no fim de semana comprei umas, deixa eu pensar, umas coisas para fazer artesanato, umas coisas para artesanias, certo? Não quer dizer que é uma, literalmente. São algumas, umas. Ok, vamos ver aqui. Temos essas duas explicações. Se a palavra termina em a, provavelmente é uma palavra feminina. Se a palavra termina em outra letra, provavelmente é masculina. Provavelmente, no siempre, certo? Porque aqui, por exemplo, decimos que se está em outra letra que não há, provavelmente é masculina, pero aqui temos a palavra flores ou flor, que é feminina. Então, vamos a ver quando temos estas excepções. Uma primeira informação importante: em português, nomes de pessoas e nomes de países são masculinos e femininos. Aqui temos alguns exemplos. Este é o Pedro. Vejam o aqui, marcando que é um nome masculino. Aquela é a Ana. A, marcando um nome feminino.
O Brasil é enorme. Brasil é masculino. Então, eu coloco o artigo masculino. A Costa Rica está na América Central. Costa Rica é feminino, por isso eu coloco a. Temos países plurais. Por exemplo, os Estados Unidos. Certo? Como aqui é plural, aqui também. Os Estados Unidos estão na América do Norte, por exemplo. Então, temos o masculino, feminino, singular e plural para países, ok? Pero aqui temos outra informação. Cidades e verbos são neutros. Isso que quer dizer? Que não são femininos nem tampouco masculinos. Não ocupam artículo, não precisam de artigo. Aqui precisamos dizer o Brasil, certo? Pero acá, San José, não posso dizer o San José ou a San José, porque cidades não usam o e a. Então, eu vou dizer assim: São José é a cidade onde eu moro, São Paulo é a maior cidade do Brasil. Maior é como a mais grande. Então, primeira informação a guardar: nomes de pessoas, nomes de países, masculinos e femininos. Cidades e verbos não são masculinos ou femininos, são neutros. Não usamos artigo, ok? Aqui temos algumas palavras que sempre são femininas, sempre. Não tem motivo para complicar. Se você encontra uma palavra terminada em G, E, M, esta palavra será feminina. Por exemplo, a mensagem, ok? Terminou em G-E-M, feminino. A massagem, terminou aqui, feminino. A imagem, terminou assim, sempre vai ser feminino. Esta terminação gen é a terminação arre do espanhol, certo? Então, em português, dizemos gen, em espanhol vocês dizem arre, mas sempre que termina em gen, será feminino. Outra terminação, se você encontra uma palavra terminada em ad, também será feminina. Por exemplo, a cidade terminou em ad, certo? A universidade. A amizade. Amizade é amistade, ok? Amistade. Então, sempre que nós temos as palavras terminadas em ad, serão palavras femininas, sempre. Outra informação, palavras de uma sílaba solamente, ok? Terminadas em OR. Essas palavras serão sempre femininas. Por exemplo, a flor. Se acuerdam que aqui usamos flores, o plural, e eu les dije que era feminina, porque aqui está, duas flores. É por isso, porque é uma palavra de uma sílaba que termina em OR, a flor. Outros exemplos, a dor. Dor é o dolor. A dor é feminino porque tem uma sílaba e termina em OR. Outro exemplo, a cor. Cor é color, color. Então, a cor é feminina porque tem uma sílaba e termina em OR. Repetindo, todas as palavras terminadas em gen
ade, ou palavras de uma sílaba terminadas em or serão femininas. Temos palavras sempre masculinas? Claro que sim. Aqui estão. Primeira, se a palavra é terminada em a com este sinal. A tilde do espanhol, em português, se chama acento agudo, ok? Porque o acento são como estes, como a tilde, certo? Como estas cositas que ponemos en las letras. Como esta também, como esta. Estos son acentos. Pero cada acento tiene un nombre. Esta, que es exactamente como la tilde, esta, el nombre es acento agudo. Entonces, si la palabra termina en A com acento agudo, tenemos uma palavra masculina. Exemplos: o sofá, o Canadá, certo? Porque países são masculinos e femininos. E Canadá termina em A com acento agudo. Então, o Canadá. Outro país, o Panamá. Certo? Se a palavra termina em A com acento agudo, será masculina. Também palavras terminadas em ama, ema, oma. Por exemplo, o programa, o cinema, o idioma. Aqui, aunque termina em A, é importante ver que terminam em ama, ema, oma. Por isso são masculinas. E também as palavras terminadas em, qual é o nome desta letra? L. Palavras terminadas em L são sempre masculinas. Por exemplo, o Brasil. Por isso, Brasil é masculino, porque termina em L. O Brasil, o papel, o anel. Anel é anídeo. Ok? Então, se a palavra termina em A com acento agudo, se a palavra termina em ama, ema, oma, ou se a palavra termina em L, esta palavra será masculina sempre. Ok? Tudo bem? Vamos para uma última parte de masculino e feminino. Aqui temos algumas palavras que portunhol não, portunhol não queremos, que em português são femininas e espanhol são masculinas, ou o contrário, ao revés. Todas essas são diferentes entre português e espanhol. Acabo de pensar em outra. Aqui está. Então, vamos colocar aqui em português qual é o gênero desta palavra. Por exemplo, a palavra paisagem, paisagem, certo? Paisagem em português é feminina. Por quê? Porque termina em gen, paisagem feminino. Árvore. Árvore quer dizer árbol. Em português, ela é feminina. Aqui estamos falando as que são opostas entre português e espanhol, certo? Em espanhol, dizemos el árbol e em português, a árvore. Mel, mel que colocamos para que vem das abelhas, certo? De las abejas. O mel, termina em L. Termina em L, é masculino. O mel. Leite, que pode ser vegetal ou pode vir da vaca ou da cabra, certo? Que você pode colocar no café para tomar. Em português se diz o leite. Em espanhol é la, certo? La leche. E em português, o leite. Equipe. Equipe são as pessoas que trabalham com você. Em espanhol, vocês dizem el equipo. E em português, a equipe é feminino. Área, em português, também é feminino. A área
da minha casa, por exemplo, a área de um lugar. Ponte, pontes por donde passam os carros. Puente. Em português, é feminino. A ponte. Água. Água em português, feminino. A água. Eu sei que lhes parece raro que decimos a, certo? Mas para nós está excelente. A água, a área, a árvore. Nariz. Eu não sei por que em espanhol nariz se dice la nariz. É raríssimo para nós. Em português é o nariz, masculino. E sal, certo? De colocar na comida, sal também é masculino, porque termina em O, em L, desculpa. Termina em L, é masculino, certo? Como aqui. Então, estas são palavras que são diferentes, o gênero, entre português e espanhol. Atenção, em la próxima clase, nós vamos a ocupar muchísimo este tema de masculino y femenino. Entonces es importante que ustedes tengan tiempo para estudiar y en la próxima clase vamos a usar un montón, ¿ok? Para terminar a aula de hoje, nós vamos voltar ao nosso livro e vamos à página 8. Aqui está, página 8. Porque vamos falar rapidamente sobre os dias da semana. Na próxima aula, vamos ler estes diálogos. Mas hoje, vamos falar aqui deste quadro que está aqui, sobre os dias da semana. Nós aqui temos os dias. Vamos começar com o fim de semana. O fim de semana está aqui, sábado e domingo, igual em espanhol. Depois de domingo, vamos para segunda-feira. Este é o nome. Lunes se diz segunda-feira. O próximo, terça-feira, certo? Martes, terça-feira. Depois, quarta-feira. Depois, quinta-feira. E por último, viernes, sexta-feira. Novamente a pronúncia: sábado, domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Aqui também temos alguns vocabulários relacionados a isso. Por exemplo, nós temos a palavra hoje, que é hoy. Amanhã, mañana, certo? E aqui não está, mas vou escrever para vocês. A palavra ayer se diz ontem, ok? Então, ontem, hoje, amanhã. E temos também os períodos do dia: de manhã, de tarde, de noite. Aqui temos também a tarde ou a noite, pero podemos usar sempre de, ok? É como que mais usado em Brasil. Decimos de manhã, de tarde, de noite. Por exemplo, eu trabalho de manhã. Eu estudo de tarde. Eu descanso de noite, certo? E aqui, ao meio-dia? Ao meio-dia, eu almoço, correto? Vamos falar um pouco de horários também nas próximas aulas. Aqui temos um outro quadro que diz atividades que você pode fazer para entretenimento: ir ao cinema, ir ao teatro, ir ao concerto. Concerto é de música clássica, ok? Los otros ritmos de canciones de música es show, ir ao show. Concerto é de música clássica. Ir ao jogo de futebol, ir almoçar, ir jantar ou ir tomar um cafezinho. Jantar é cenar, ok?
Então, muito importante, estudar para a próxima aula. Os números de 0 a 100, os dias da semana, masculino e feminino, ok? É muito importante que não deixemos os temas acumulando. Vamos estudando sempre para poder avançar. Eu agradeço muito a participação de vocês. Obrigada pela presença e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau, gente.